Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais esse episódio aqui do meu canal. 2 semanas atrás eu mostrei para vocês mais ou menos como estava a reforma desse banheiro aqui em Longwood. Como eu havia dito, o Brandon trabalha de casa e a Megan é professora do ensino infantil aqui na cidade de Longwood. E eles me chamaram para fazer o banheiro deles. Ela me mandou umas mensagens, umas imagens inspiracionais e eu achei muito legal, sabe o quê? Que ela não queria branco e cinza, que é o que todo mundo quer hoje, né? Ela gostava dos cremes, do marrom, da madeira. Daí eu falei, puxa, eu vou gostar de fazer esse banheiro porque faz tempo que eu não faço nenhum assim. E hoje você vai ver como é que ele ficou, tá ok? Roda a vinheta. A parte mais difícil do design, na minha opinião, é criar algo que seja seguro, funcional e belo para uma pessoa ou uma família que vive de um jeito que é único para eles. E cada pessoa, claro, é diferente. Meu nome é Renato Alves e eu sou designer de interiores. Eu adoro a profissão de designer. É muito trabalho e, para ser honesto, às vezes é muito estressante também. Mas não há nada mais gratificante para mim do que transformar uma casa em um lar. E eu acredito que quando amor e talento trabalham juntos, espere por algo fenomenal. Quando eu conversei com o Brandon e com a Megan, eles me mostraram o banheiro original, que é da década de 70, e o grande desafio desse banheiro era fazer com que ele não fosse também banheiro da piscina. O banheiro deles tinha uma porta que ia para a piscina, e quando eles usam a piscina, eles fazem festas, as pessoas usavam o banheiro da Suite Master, o que eu de cara já não gostei. O desafio então era colocar nesse pequeno espaço um lavabo para a piscina e também um banheiro completo com closet. O closet do casal era muito mal distribuído. Embora fosse um tamanho muito grande, eles só tinham aproximadamente 3 metros de cabideiros. O espaço entre os cabideiros era enorme, mas não era suficiente para poder colocar uma ilha dentro do closet. Então, eu reconfigurei o espaço e agora eles teriam um closet com mais metragem de cabideiros e também um vaso com porta fechada, que era um desejo do casal. Eles queriam também um chuveiro grande, uma banheira e 2 pias. Depois de algumas horas de prancheta, eu consegui fazer 3 desenhos e chamei o casal para reunião. Quando eles chegaram, eles decidiram o que eu também já havia dito que era o meu favorito. Tudo feito, orçado, carta de acordo assinada, nós começamos a obra há exatamente 1 mês atrás. Duas semanas atrás você viu como estava a obra mais ou menos na metade do processo. Viu também que nós precisamos colocar 2 vigas de sustentação do telhado, que não estavam no orçamento. E agora você vai ver o produto final. Agora então você vai ver o produto final. O resultado desse banheiro ficou muito lindo. Eu amei. E um detalhe, a família saiu de viagem na semana passada para passar uma semana em Nova York, então eles não viram o resultado final. Eles acabaram de pousar no aeroporto e depois que a gente filmar isso daqui, eles vão chegar e eu vou mostrar para eles, vai ser o dia do review. Infelizmente eles não querem aparecer no vídeo, mas você vai ver o resultado do banheiro, tá ok? Vamos lá? Pode entrar.
Não ficou um espetáculo? Olha, eu acho que eu me superei com esse banheiro. Ele parece um banheiro daqueles do Instagram, não é? Eu acho que eu já posso colocar no Instagram assim como designer de interiores, top, blá blá blá. Mas eu fiquei muito contente com esse resultado desse banheiro. Eu acho que ele ficou elegante, ficou atemporal e não ficou aquela coisa tudo branco, 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 branco ou cinza, 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 cinza. Eu vou explicar para vocês algumas coisas. Então, aqui a gente tinha uma parede, tinha uma pia seca aqui, como você viu. Aí aqui tinha uma parede e depois o banheiro era só daqui para lá. E o banheiro deles tinha uma porta que abria para a piscina e as pessoas tinham que usar o banheiro da master quando eles viessem usar a piscina da casa, ou um churrasco, ou qualquer coisa assim. E essa foi a primeira coisa que eu falei, não, a gente precisa dar um jeito de colocar tudo o que vocês querem dentro desse espaço e um lavabo para piscina, porque não dá para a pessoa entrar dentro do seu master para usar o seu vaso quando estiver todo molhado da piscina, etc. Então a primeira coisa que a gente teve que fazer foi retirar essa parede. E para retirar essa parede, eu tive que colocar uma viga de sustentação do telhado ali em cima. E mais uma outra ali onde vai ser o lavabo que eu vou mostrar depois. Este closet, ele vinha até aqui onde tinha essa parede. Mas ele era mais curto, porque do lado de cá tinha aquela pia seca que não serve para nada. Não sei quem teve essa ideia nos anos 70 de fazer essa pia seca que não serve exatamente para nada. Então, eu coloquei o vaso desse lado, ele fica dentro desse quartinho, que é o que eles queriam. Eu sei que alguns clientes têm claustrofobia, mas eles falaram, não, para nós não é nenhum problema. Então aqui ficou realmente o vaso com bastante privacidade. Eles podem usar sem ter que ficar na frente do outro. E aqui ficou o closet. Venha ver. Eu já sei que eu vou receber nos comentários, mas esses ferros, blá blá blá, e etc. Então eu vou explicar para você. Eu sei que no Brasil hoje, closet é símbolo de status, né? As pessoas querem fazer aqueles closets e trazem para os amigos e para os outros verem também. Porém, quando chega num ponto que você tem que escolher se você vai fazer o closet, ou se você vai trocar de carro, ou se você vai fazer o closet e você vai fazer o banheiro, eu acho que o closet pode ficar desse jeito. Eu perguntei para eles, vocês vão querer um closet planejado? Eles disseram, a gente não precisa. Aqui nos Estados Unidos, closet é uma coisa mais simples. Eles falaram, o que nós precisamos é um closet para pendurar as nossas roupas, nós temos as cômodas dentro do quarto, e para colocar os sapatos, é só isso. Então eu falei, então nós vamos fazer de metal, que é bem mais barato. Todos esses metais aqui não saiu nem $700. É exatamente o que eu tenho na minha casa. Porque eles falaram também, a gente passa 1 minuto dentro do closet, a gente pega a roupa e se troca em outro lugar. Então agora eles tinham só mais ou menos uns 3,5 metros de cabideiros. Agora, se a gente somar o que eles têm, mesmo porque nós temos 2 andares, nós temos um andar de cima e um andar de baixo. Por que eu deixei esse pedaço aqui vazio? Esse pedaço, ele é vazio, que é para colocar os vestidos, os casacos compridos, né? Então aqui a gente não tem nada. E desse lado aqui vai ser o lado do Brandon. Ele tem os dois, porque ele não tem casaco comprido e nada. Sobrou um pedaço atrás do closet, vem ver. Esse pedaço que sobrou, eles vão armazenar malas e outras coisas mais. Depois a gente vai voltar para colocar umas prateleiras para malas e etc. Mas agora eles têm mais espaço para cabides do que eles tinham antes. Eu não sei se você sabe, aqui nos Estados Unidos a gente, camisetas e camisas assim, por exemplo, a gente não dobra, coloca em gaveta, a gente tira da secadora e pendura tudo. Por quê? Porque não precisa passar, é uma maravilha. Então aqui vai estar cheio de calças, camisas, vestidos e camisetas. O que a gente coloca nas cômodas são shorts, pijamas, roupas de baixo, meias, blusas de lã.
Se bem que essas prateleiras, quando você pendura uma roupa, dá para colocar calça jeans, blusa de lã. Eu coloco sapatos aqui, meus sapatos, e também dá para usar a parte toda de baixo como sapatos. Algumas coisas nesse banheiro eu tenho que dar o crédito para Megan, porque o Brandon falou, as escolhas tal você resolve com ela, porque é ela que sabe e eu não vou me intrometer. Então eu falei, tá bom. E a Megan tem um gosto muito bom. Foi ela que escolheu, por exemplo, esse lustre maravilhoso aqui, não é? Eu mandei alguns para ela, ela falou, deixa eu procurar bastante. E aí ela achou esse aqui, que eu achei um espetáculo. Coisa mais linda. Aqui nessa área da banheira, a gente ficou pensando, coloca o chuveiro aqui, a banheira lá, ou a banheira aqui, o chuveiro lá. O que eu disse para ela, falei, quando você entra no banheiro, você poderia ver essa banheira maravilhosa com esse lustre, né? Ao passo que para ter essa visão, você teria que entrar dentro do banheiro e olhar do outro lado, porque teria uma parede aqui do chuveiro. Uma outra coisa que eu falei para ela também é, se alguém abre a porta, um filho, uma criança, alguma coisa, já dá de cara com a pessoa tomando banho. E lá fica um pouco mais escondido. E ela aceitou prontamente. Então a gente colocou essa banheira, que a gente chama freestanding ou soaking, né? Que a gente chama de soaking. Ela escolheu também essa torneira vintage. Então você veja que nós misturamos os metais e não tem problema, tá? Não precisa ser tudo cromo, tudo preto, tudo brass ou tudo níquel. Você vai ver aqui na pia que eu propositalmente misturei os quatro para provar para você que é possível. E aqui a gente fez essa parede aqui, né? E depois a gente veio com a parede para frente para fazer um nicho embutido, mas de parede a parede. Para colocar umas decorações, umas velas, os shampoos. E também, depois que ficou pronto, eu fiquei pensando, tá faltando alguma coisa nessa parede. Eu achei que de repente a gente coloca um quadro, alguma coisa, mas não é sempre que a pessoa gosta de colocar quadro dentro de banheiro. Eu colocaria sem nenhum problema. Então eu fiz só essa moldura simples, só para dar um pouco mais de sofisticação e ficar realmente um lugar bonito. Aqui, no azulejo, a gente veio com esse azulejo vitrificado na vertical, e veja que ele é na vertical Subway. Vou mostrar desse lado que é melhor. A gente colocou ele na vertical e em vez da linha seguir aqui, eu trouxe um pouco ele para lá e fiz Subway. Então essa linha desse não segue igual a essa. Então eu fiz com esse assim, zigue-zague. E ali no knit, eu falei para o Cristiano, quando chegar no knit, você vira ele na horizontal, porque vai dar um destaque super bonito. Outra coisa que eu sempre gosto de fazer é as cantoneiras de mármore, você sabe, né? Então aqui essas cantoneiras foram feitas com mármore e elas descem até o chão. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é, por exemplo, aqui na área da banheira a gente não coloca rodapé de madeira. Se eu tivesse orçamento, eu colocaria um rodapé de mármore, mas aí a gente já estava acima do orçamento por causa da viga. Então a gente fez o azulejo descer direto até o piso. E esse piso eu escolhi com ela. Dá uma olhada para você ver. Esse piso foi baratíssimo. Todos os outros azulejos nós compramos em lojas de azulejo. Mas esse piso tinha uma loja de material de construção, eu acho que ele custava $30 a caixa com 7 peças. Então eu falei para ela, vai ficar bonito, porque ele parece uma pedra, ele é fosco e ele é creme, do jeito que você queria, vai combinar com as pias que nós compramos. E eu achei que ficou excelente, ficaria bonito até numa casa inteira. Aqui na pia, em vez de colocar uma bancada inteiriça, né, super longa ou larga, eu resolvi colocar duas pias de 48 polegadas, uma para ele e uma para ela. Então, como eu já tinha comentado com ela que a gente ia fazer em madeira, olha só que linda essa pia
de madeira, ela já veio com um tampo de quartz. Ela foi comprada pela internet, em apenas 2 semanas ela já tinha chegado. E agora deixa eu mostrar para vocês, explicar. Eu misturei todos os metais aqui. Você pode ver que os puxadores são pretos, porque eles já vieram com a pia. Essa torneira linda, maravilhosa, ela é de níquel polido. O espelho é de cromo e a arandela é de ouro envelhecido, que aqui a gente chama de brass. Por que a gente tem a arandela? Já expliquei em outros vídeos, né? Que é para a luz iluminar o seu rosto de frente melhor do que só as luzes de cima. E aqui a gente colocou esse azulejo quadrado, vitrificado, na parede inteira, inclusive ao redor da porta. E olha só que espetáculo que ficou. Eu lembro que numa das minhas aulas de design, da escola de design aqui, eu tinha um professor, teve uma matéria de 10 semanas que era só iluminação. E a primeira coisa que o professor falou quando ele entrou no primeiro dia, ele falou: a iluminação é 30% do design. Se você fizer um banheiro como esse aqui, colocar um lustre no meio, ele lava a parede e a parede não fica bonito e você não tem os efeitos. Então ele falou 30% do design e da beleza de um cômodo é a iluminação. E você pode ver que isso é verdade. Aqui a gente tem 3 tipos de iluminação. A gente chama essa daqui de task, né? Que é a que você acende só quando você tiver que fazer alguma coisa. Tem a iluminação geral e tem a iluminação decorativa, que é o lustre da banheira. Então aqui existem 5 tipos. Aqui nós usamos 3 tipos de iluminação. E ficou excelente, não ficou? O efeito, eu não sei se vai dar para você ver quando você estiver no vídeo. Mas quando você entra aqui dentro é realmente uma coisa espetacular, né? Eu estou muito contente com o resultado. Quando eu mandei um dos vídeos do YouTube para Megan e o Brandon olhar, eles adoraram esse shower closet que a gente chama aqui, ou quarto de banho. Eles falaram: a gente tem orçamento para fazer? Aí eu falei: tem. O orçamento que vocês têm dá para fazer. E eu não posso falar quanto custou esse banheiro porque eles pediram para não falar, entendeu? Então se você quiser saber quanto ficou, você clica no link, entra em contato, que daí o Ricardo fala para você, tá certo? Em particular. Então olha só, como eu já fiz em outros banheiros, não é toda vez que a gente faz, tá? Às vezes a gente só coloca um box de vidro, mas isso aqui é uma coisa muito superior. Isso aqui é uma coisa elegante, old money, é uma coisa que você vê em casas de milhões, não é uma casa como essa aqui, que é uma casa um pouco mais modesta, não é uma casa de milhões. Mas esse banheiro aqui é um banheiro de uma casa de milhões. Então o que a gente fez? A gente construiu esse quarto. Aqui dentro a gente colocou o mesmo azulejo que é o da parede daqui, só que a gente escolheu uma outra cor, uma cor um pouco mais escura. O grout daqui, né, que é o rejunte, a gente escolheu branco para lá e cinza para cá. E lá dentro eu fiz a mesma coisa que eu fiz na banheira. Eu construí uma parede e fiz um nicho embutido. Nós optamos por ir por cromo, tanto nos porta-toalhas, como nos metais aqui que seguram essa porta de vidro e no chuveiro. E aqui eu encontrei, dessa vez, uma loja que tinha esse mármore maravilhoso. E quando eu trouxe as peças de mármore, o Cristiano falou assim: você vai me matar, porque esse mármore é muito mole, a hora que eu vou cortar ele vai estilhaçar todo. Eu falei para ele: você já cortou mármore? Ele falou: não. Eu falei: então como é que você pode dizer que vai? Eu falei: corta primeiro, se cortar uma e ele estilhaçar todo,
O máximo que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que medir ele direitinho, levar numa loja de granito, de mármore, pedir para eles cortarem todas as peças para nós e aí nós trazemos aqui para a obra. Ao que ele me disse, Renato, deu certo, eu consegui cortar o mármore, porque eles vinham em umas peças mais largas assim, e por exemplo aqui no batente, que a gente chama de guarnição, tinha que ser um pouco menor, né? Então aqui é uma peça, aqui nós colocamos outra e depois nós colocamos esse acabamento aqui também de mármore. E o legal dessa porta é que ela abre tanto para fora como para dentro. Olha só que legal. E dá uma olhada dentro desse chuveiro. Esse tipo de chuveiro é muito mais confortável para se tomar banho. Por quê? Porque ele segura muito mais o vapor e ele é muito confortável. Um dos requisitos e dos desejos dos clientes é que eles tivessem um chuveiro maior do que eles tinham antes. E o chuveiro que eles tinham antes já era grande, para falar a verdade. E eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer um chuveiro maior do que o que eles tinham? E no final das contas deu tudo certo. Esse chuveiro ficou espetacular. O piso do chuveiro é um mosaico de pedra natural. É um mosaico de mármore e granito. Nós chamamos ele de wooved, porque ele parece uma costura. Ele parece que passa um por baixo do outro. Mas na verdade eles vêm em placas de 30 por 30 centímetros e a gente só instala ele no chão. A vantagem de ser esse tipo de revestimento nos banheiros aqui nos Estados Unidos é que, como eles têm bastante rejunte, eles não escorregam. É muito mais seguro do que uma peça lisa sozinha. Eu optei por colocar esse ralo de comprido, que eu acho super elegante, em vez de um ralinho pequenininho quadradinho ou redondo no meio do chuveiro. Uma outra coisa também nesse chuveiro que nós fizemos dessa vez, nós fizemos um pequeno degrau, né? Os proprietários falaram, não, nós queremos um pequeno degrau. E também no degrau nós colocamos esse mármore, essa peça aqui. Sabe uma das coisas boas de se ter duas pias separadas? Quando a gente usa o banheiro, a gente usa lenço, a gente usa cotonetes e tal. E como o vaso fica distante daqui, e uma pia longa, a pessoa tem que ir até o canto da pia para pegar um lixinho, a gente consegue esconder um lixo entre elas, né? Então se você olhar aqui, olha, tem um lixinho bem pequenininho que você põe o pé aqui, abre e joga as suas coisas. Eu vou ser sincero para vocês, eu não vejo a hora deles chegarem. Essa é a melhor parte do meu trabalho, é ver a cara deles, porque eles não têm ideia de como que está esse banheiro. Eles ajudaram a comprar tudo, mas quando eles saíram, a única coisa que tinha era o azulejo daqui e o azulejo dali. Então eles não viram as guarnições, eles não viram as pias, os metais, a iluminação, as molduras de teto, nada. E eu não vejo a hora deles chegarem, quero ver a cara deles. Eu fico até com frio na barriga, você acredita? Mas vai ser muito legal. Então, agora só falta a gente olhar o lavabo lá da piscina, vamos lá? Ele é bem pequenininho, é só uma pia, a menor pia que eu consegui achar e um vaso. Vamos lá. E agora, por último, eu vou mostrar para vocês o pequeno lavabo que nós construímos. Então, esse banheiro, o desafio era fazer 2 banheiros dentro de um, né? Mas com tudo que eles queriam ainda por cima. Mas o que nós fizemos aqui, como essa casa ela é feita de frame, né, ela não é de bloco de concreto, nós pudemos estender um pouco ela para fora da planta atual, e você vai ver agora, e nós fizemos o lavabo. Então esse lavabo, metade dele está dentro da planta ou do espaço original do banheiro que eles tinham, e metade está do lado de fora. Ele é só mesmo para ser usado para lavar as mãos e usar o vaso se as pessoas estiverem usando a piscina ou aqui fora e precisarem usar o banheiro.
Vem aqui ver que lindinho que ele ficou. Neste lavabo simples, nós optamos por não colocar também o rodapé por causa da água da piscina. Nós fizemos uma parede de azulejo de meia parede, porque ela disse que não queria azulejo inteiro. Geralmente aqui nos Estados Unidos não se usa azulejo na parede inteira. E a parede ali em cima é o drywall mesmo, pintado de branco. No futuro ela vai colocar uns quadros de praia, umas decorações e algumas coisas assim. Mas a excelente notícia agora é que, seja quem for que estiver usando a piscina e as áreas externas, não vão mais precisar entrar dentro do master para usar o banheiro. Chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que você tenha gostado. Eu queria deixar aqui registrado meu agradecimento para a minha equipe, porque sem a minha equipe eu não conseguiria fazer nada disso sozinho. O Cristiano, o Daniel, o Alex, o André e o Ricardo. E também as suas famílias que apoiam quando eles têm que trabalhar até tarde, quando eles têm que trabalhar aos sábados, quando eles têm que trabalhar aos domingos, como foi hoje, na parte da manhã. Muito obrigado. E é por causa de vocês que essas coisas aqui acontecem. Eu vou parando por aqui. Se você não se inscreveu, por favor se inscreva, faça parte da nossa família. Para minha grande surpresa, hoje essa família já é 18.500 pessoas e o canal tem 1 ano e meio de idade. Isso para mim é um espetáculo. Agradeço por todas as pessoas também que fazem seus comentários. Ainda está dando tempo de eu ler todos. Quando eu estou no trânsito, quando eu estou em filas, eu paro lá e fico lendo e eu dou um like e às vezes eu respondo algum comentário. Muito, muito obrigado. Eu vejo vocês na semana que vem, na quinta-feira, às 18 horas do Brasil. Não se esqueça, tá bom? E tenha um excelente final de semana. Tchau! Há aproximadamente um mês eu fui convidado por um podcast aqui de Orlando para um bate-papo. E se você ainda não se cansou de mim e quiser saber um pouco mais da minha história, às 19 horas, hoje mesmo, aí do Brasil, eu vou conversar com o Ed, do Os Fellas Cast. Vejo você lá.